Muito boa noite, amigos e amigas do esporte. O meu nome é Daniel Santos. Está começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET e também no www.tvnh.com.br, o seu encontro diário do esporte. Vamos falar na noite de hoje muito de futsal, da Liga Hamburguense de Futsal e também muito sobre futebol, sobre o anilado, sobre os jogos da dupla no Brasileirão, o jogo da Vôlei Sul e muito mais. Lembrando que a Vôlei Sul joga neste sábado um jogo muito importante, 20 horas na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, a última rodada do primeiro turno. Vôlei Sul e Vôlei Canoas, amanhã 8 da noite da Ginástica, o Clássico Gaúcho, ingressos já à venda na Secretaria da Ginástica a R$ 20 para o público em geral e R$ 10 para o sócio da ginástica, estudante e aposentados. Mas falando em futebol de salão, quem está conosco na noite desta sexta aqui no Esporte na TV é o pessoal da Liga Hamburguense de Futsal. À minha direita, quem está comigo é o Paulo que joga na equipe do Vila Real. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo ao Esporte na TV. Obrigado, Daniel. Boa noite. E quem está comigo aqui à minha esquerda é o Júlio que joga na equipe do De Quintas. Boa noite, Júlio. Boa noite, Daniel. Agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a Liga. E vamos lá. Eu estive observando aqui essa semana, Júlio, que o campeonato já está a mil, já está na quarta rodada, com jogos muito disputados e um certo equilíbrio também. É verdade, as equipes se qualificaram muito, né, para essa liga e o De Quintas não começou exatamente como a gente desejava, né? São 4 derrotas em 4 jogos. Não que a gente tenha feito maus jogos, mas as equipes realmente são muito fortes e o campeonato vai ser muito bom até o final. Eu estava observando que o De Quintas jogou na última segunda-feira contra a equipe do Juve, um jogo equilibrado, derrota por 4-2. Exatamente, a gente jogou lá na Boa Saúde, lá, quadra pequena. O time da Juve também tinha perdido os 3 jogos, estava precisando da vitória. Nós saímos ganhando, viramos o primeiro tempo ganhando de 2-1 e depois tomamos a virada em 3 gols de bola parada, que daí nosso time meio que se perdeu assim e saímos novamente com a derrota. Mas o campeonato é longo, né, Paulo? O campeonato, e são 20 equipes, fórmula parecida do Brasileirão, 19 mais 19, 38 rodadas. Isso mesmo, Daniel, são todos contra todos, né? Cada um joga no seu horário fora. E é um incentivo para os times que tem horário no salão, né? Para dar uma divulgada também no futsal hamburguense, aí, que estava meio esquecido. Em São Leopoldo já tem essa liga também faz uns 2 ou 3 anos. E é muito bem vista. E Novo Hamburgo está aí para tentar fazer parelha com o São Leopoldo para divulgar também os times de salão, né? A equipe do Vila Real, Paulo, que em 2 jogos soma 6 pontos, é o 9º colocado, 2 vitórias e 2 derrotas até o momento. Isso, iniciamos o jogo em casa na primeira rodada contra o Tigres e fizemos um belo jogo, ganhamos de 8-4 deles, que para mim é um dos times favoritos a chegar entre os 4 primeiros aí. O Tigres que está, na verdade, 1 ponto na frente do Vila Real, o Tigres que tem 7 pontos e o Vila Real que está com 6. Isso, é isso mesmo. E daí na segunda rodada fomos até o Vila Marte enfrentar a boa equipe do Santos Dumont e perdemos em pequenos detalhes. E na terceira rodada ganhamos. Na quarta rodada perdemos para o Tapa na Negra, que é um belo time também, um time de gurizada, né? Um time jovem. Mas perdemos em casa um jogo que a gente não poderia ter perdido. Perfeito. E qual é que é a posição que o Júlio joga, Júlio? Eu sou ala esquerdo. Só inclusive tu falou do Campeonato de São Leopoldo, né? Hoje é a final do Campeonato de São Leopoldo, no ginásio central, se não me engano. As equipes do Cava e do Pânico.
Teremos final do futsal de São Leopoldo logo mais. Isso, a Liga de São Leopoldo é parecida com a nossa, porém é um turno só. Você sabe dizer quais serão as equipes? É o Cava e o Pânico. Isso. Decisão logo mais, qual ginásio? No ginásio central, na Feitoria. Na Feitoria. E o nosso amigo Paulo joga em qual posição? Eu sou o zagueiro. Zagueiro. Isso. E falando de futsal, são 20 equipes, na verdade 19 equipes aqui de Novo Hamburgo, mais o Heineken de Estância Velha. Isso. Vocês têm acompanhado as equipes da UJR no campeonato estadual, o JR que joga em sua categoria principal, o estadual sub-20? Algumas vezes, quando dá tempo, a gente acompanha, né? Pelo correrio também do dia a dia e também acompanhando que muitas vezes a gente é sorteado para ser mesários em outros jogos também, né? Então a gente não tem assim todo o tempo disponível, né? Mas a gente, na maioria do tempo que a gente pode, a gente consegue acompanhar. Acompanhar. E o Júlio tem acompanhado a União Jovem do Rincão? O JR fez 2 bons jogos, né? Os 2 últimos jogos do Sub-20, eles precisavam da vitória para classificar e foram lá em Caxias, ganharam do Torino, se eu não me engano. Ganharam do Torino fora. No último segundo, faltava 2 segundos, parece, para terminar o jogo. Nos instantes finais. Exato. E agora ganharam em casa, parece que terminaram em sexto na classificação geral, né? Sexto lugar no último sábado, estivemos acompanhando lá no ginásio Agostinho Cavazotto, a goleada do JR, 5-2 em cima do Horizontina, o JR fechando a primeira fase do Sub-20 no sexto lugar. Exatamente. Eles estavam entre altos e baixos no campeonato, né? Não está sendo fácil para eles esse ano, mas o JR sempre quando chega forte na fase final. Eu acredito que a equipe vai evoluir bastante. A tendência é evoluir. E a classificação da Liga Hamburguense de Futsal até o momento, após 4 rodadas, tem a equipe do Madelusa com 12 pontos na liderança, mesma pontuação do JA da Vila Marte. Em terceiro lugar com 9 pontos, Estrela, Santos Dumont, o Bayer, o Nightingale e o Betas. Em oitavo lugar o Tigres com 7, em nono lugar o Vila Real com 6 pontos, em décimo lugar a equipe do Mogi com 6, mesma pontuação do Resenha e do Pedreira. Em 13º lugar o My Brothers com 3, em 14º o Tapa com 3, em 15º Heineken com 3, mesma pontuação do 16º o Juve com 3 pontos. Em 17º o Bagunça com 1 ponto e não pontuou até o momento o Brascol, De Quintas e o Noia Futsal com 4 jogos, 4 derrotas. O objetivo do De Quintas é a reabilitação. Qual é que é o próximo jogo? O nosso próximo jogo é segunda-feira agora, 7h30, em Estância Velha contra o Heineken, que é um jogo dificílimo. O Heineken acabou de ser campeão municipal em Estância Velha, mas nós precisamos da vitória. É a legítima pedreira. É a legítima pedreira, porém contra o Heineken. O De Quintas, Júlio, que tem jogado no Sindimetal. Isso, a gente manda os nossos jogos no Sindimetal. Não em quinta-feira, em segunda-feira, porque foi o horário que a gente conseguiu, às 10 da noite sempre. E a equipe do Vila Real tem jogado no Reluz? Isso, no ginásio da Reluz, ali na Rondônia. Às terça-feira, nosso mando de campo às 8h30. E nossos jogos em casa a gente tenta fazer o máximo possível, porque fora é sempre... A gente joga pelo empate ou pela derrota, né? Nosso time também não tem nenhum cara assim que se destaca, nenhum atleta que se destaca, todos jogam para o Vila, né? Todos jogam para o time. E a gente tenta fazer o máximo possível, porque até os profissionais erram, né? Então a gente tenta errar o mínimo possível. Perfeito. Vamos agora a um pequeno espaço dos nossos apoiadores culturais e o Esporte na TV volta em seguida com novas informações do futsal e também do futebol.